Botou Paquete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Filho de Nova Veneza, Pete Estival mudou-se para Goiânia ainda muito jovem. Escolheu o Atlético Goianiense como clube do coração. Influente desde muito jovem, o ex-goleiro do Goianás se tornou dirigente do Dragão Campineiro, onde colecionou alegrias, emoções e muitas histórias de bastidores. Pete Estival é apaixonado pelo campo, por cavalos e rodeio, mas foi no futebol que encontrou o grande amor de sua vida. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. São 24 lojas prontas para te atender. Procure Rede da Construção, sempre perto de você. Hoje viemos a GO 060, saída para a Trindade, mais especificamente aqui no Pit Clube Rodeio, para falarmos de uma bandeira do futebol goiano, João Paulo de Medeiros. Vamos falar de rodeio, mas só um pouquinho, né? Hoje o assunto é futebol. Estamos aqui com o seu Pete Estival, ex-presidente do Atlético, presidente de honra do Atlético, né? Vai contar muito sobre a história dele no futebol goiano. Ele me falava aqui que pelo nome, Expedito Estival Sobrinho, praticamente ninguém conhece. Mas por Pete Estival, quem que é Pete Estival? Uai, eu acho que tudo no futebol eu já passei por ele. Passei como jogador, passei como dirigente, passei como presidente, passei como orientador, como brigador de estádio, né? E eu sempre falo para as pessoas, você quer saber o que de futebol? Um futebol alegre, as histórias lindas do futebol. Futebol é uma coisa maravilhosa que nasce no coração de cada apaixonado e cada um cria seus sonhos e vai vivendo nos seus sonhos do futebol. Se eu não me engano, esse sobrenome Estival é aqui da cidade de Nova Veneza, né? Aqui bem perto de Goiânia. Conta pra gente as suas origens, familiares, de onde que veio o pessoal de Nova Veneza.
De onde vem a família Estival? A família Estival veio de Veneza, portanto, Nova Veneza chama Nova Veneza em função de Veneza, fundada pelo meu avô, que veio. Meu pai foi prefeito lá várias vezes, meu irmão foi prefeito, meu pai João Batista Estival, meu avô era João Estival, estou pulando etapas. Aí veio meu pai, que era João Batista Estival, meu irmão Oswaldo Estival, e lá em Nova Veneza todos nós somos parentes. Lá tem Peixoto, tem Estival, tem Azevedo, tem um tanto de outras pessoas, e Nova Veneza é uma cidade maravilhosa, que veio sendo cultivada e veio desenvolvendo com o pessoal que vieram do Nordeste, da Bahia, do Brasil, de todos os lugares do Brasil, e misturou a italianada com os pretos e os morenos que vinham de lá da Bahia, e deu os morenos dos olhos verdes, um povo lindo, maravilhoso, com uma tradição gostosa, esportiva em todas as áreas, de vôlei, de futebol, de bote, um povo muito esportivo. Seu Pete, daqui a pouquinho nós vamos falar muito sobre a sua gestão no Atlético Clube Goianiense. Tem curiosidade, o senhor esteve naquele fatídico jogo de 1967, a decisão do Campeonato Goiano, esteve também em 1985, quando o Atlético foi campeão goiano, em 88 também. Mas antes de entrarmos nesse seu lado esportivo, o que o senhor se lembra da sua infância? O senhor nasceu onde e o que o senhor se lembra do seu início de vida? Eu lembro de tudo, minha vida é maravilhosa, uma vida gostosa da gente conversar e reviver ela. Primeiro, eu amo tudo aquilo que eu passei na vida. Eu comecei na vida montado num cavalinho para ir à cidade estudar. Levantava de madrugada no orvalho da manhã. Onde? Nova Veneza. Sou filho de Nova Veneza e comecei a minha vida ali e passei por todas as etapas da vida. Fui plantador de capim, fui curador de frieira de boi, que meu pai, começando na vida, pegava aqueles bois doentes com o pé todo infeccionado, cortava, e eu cortava aquilo, fazia a cura. Fui peão de boiadeiro, tocando boi de estradão. Conto uma vida maravilhosa que você montava num animal, que o sonho era ter um animal bonito. Aí eu olhava e falava, vou comprar aquele burro ali, aquele cavalo, de coisa que era. São etapas da vida. Quando a gente tinha uma bicicleta, era rei. Daí um pouquinho fui ser motorista de caminhão. Aí eu fui ser operador de máquina de arroz. Daí um pouquinho eu comprava e vi o começo de Brasília, levando arroz, levando carneiro, levando milho para vender nas feiras de Brasília. Daí um pouquinho a gente vai crescendo e vai fazendo. E quando eu vim para Goiânia, eu comecei a trabalhar, a estudar. Mas eu era muito levado, rapaz. Eu tinha muitas coisas que meu pai sofreu demais comigo e minha mãe. Vai ter que contar. Tipo, brigava demais, namorava demais. Eu era um homem considerado um homem perdido da cidade. Mas não era que eu era perdido, não, porque todas as coisas ruins que aconteciam na cidade, eles colocavam nas minhas costas. O senhor estava contando aí que a tradição lá do pessoal de Nova Veneza era de gostar de esportes, né? Como que o futebol entrou na vida do senhor? A Nova Veneza tinha um time de futebol maravilhoso. Para você saber o quanto que Nova Veneza era uma cidade muito esportiva. Lá nós tínhamos corrida de saco, lá tinha competição de bocha, lá tinha competição de malha, lá tinha subir no pau de sebo, era um pau encebado, quem que subia nesse pau. Tinha disputa de tudo quanto era esporte. Era uma cidade maravilhosa, tinha um carnaval maravilhoso. Lá em Nova Veneza, naquela época, tinha um clube já que todas as pessoas que frequentavam eram de paletó e gravata. Era uma disputa muito grande para você ir. E era uma cidade referência na parte esportiva, na parte de amizade, de respeito, de mulheres bonitas, de povo bonito, alegre, festivo. E o futebol?
futebol, o senhor falou que chegou a jogar futebol. Onde o senhor jogou futebol? Como é que foi essa sua vida como atleta, hein, seu Pitestival? Aí eu posso falar como atleta que nós tínhamos o Esporte Clube Goianás que disputava o campeonato goiano e nós éramos, porque naquela época era tudo diferente de hoje, os hábitos torcia por os times de futebol, tinha vezes que nós tínhamos que jogar até de noite para poder empatar o jogo ou não perder o jogo. Então eu joguei no Esporte Clube Goianás, joguei no Atlético, fui juvenil do Atlético, passei por todas as etapas do futebol. Passei como gandula, passei como massagista, passei como dirigente, passei como jogador, conheço tudo de futebol. E jogava em que posição? Era goleiro e não era bom, não. Não? Tomava muitos frangos? Não. Uma vez a bola bateu na trave, bateu na minha cabeça e eu fiz um gol contra. Por aí você vê que tem histórias não só boas. É um goleiro goleador, né? Seu Pete, na sequência aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, a gente vai detalhar um pouco dessas suas passagens. Vamos conhecer também o Goianás, que é uma equipe que hoje muita gente não sabe, mas que teve uma história muito bonita. Daqui a pouquinho aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. O senhor nos conta? Positivo. Vou contar uma coisa linda dessa passagem do Esporte Clube Goianás. E eu já falei que eu fui goleiro, mas já joguei de lateral também, ruim. Eu tinha que ganhar dos adversários que eram melhores do que eu na conversa, né? Puxando dedo, brigando, arrumando para poder não perder o jogo. Mas tem história de todas as formas que você quer. Se tem história engraçada, eu conto história engraçada, triste também tem. Hoje com o seu Pitestival, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, uma bandeira do esporte e também do futebol goiano. Na sequência tem muito mais, hein, João Paulo de Medeiros? Muitas histórias. O Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 19 de fevereiro de 1983, o Goiás entrou em campo para enfrentar o Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, mas foi derrotado por 2-0 no Serra Dourada. Treinado por Paulo Gonçalves, o Goiás esteve em campo naquele dia com Rodolfo, Vinícius, Gilson Jader, Marcelo e Adalberto, Sabãozinho, Carlos Alberto Santos, Luvanor e Washington, Bill, Dadá Maravilha e Braz, depois William. Década de 90. No dia 19 de fevereiro de 1992, a Anapolina entrou em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Jonas Duarte, e não passou de um empate sem gols com Confiança do Sergipe. O técnico da Chata era Flávio Almeida, que levou a campo Josenildo, Jorginho, Almeida e Jonilson, Antônio Carlos, Luizinho e Romeu, depois Nenê, Nelsinho Júnior, Paulinho Carioca, depois Márcio Santos e Paulinho. Década de 2000. No dia 19 de fevereiro de 2003, Vila Nova bateu o Irati do Paraná no estádio Emílio Gomes por 3-0 pela primeira fase da Copa do Brasil. Os gols colorados foram anotados por Mirandinha 2 vezes e Leonardo. O técnico Ivair Sense mandou a campo naquele dia Paulo Sérgio, Igor, depois Claudinho, Moisés e Ney Baiano, Leonardo, Dino, Fábio Bahia, Anderson, depois Paulo Ramos, Joel e Dan, Mirandinha, depois Luiz Ricardo. Década de 2010. No dia 19 de fevereiro de 2014, Atlético e Anapolina se enfrentaram no Serra Dourada pela 9ª rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. Melhor para o Dragão, que venceu por 2-0 com gols de Fábio Lima e Júnior Viçosa. O Dragão de Marcelo Martelotti foi a campo com Márcio, Pedro Bambu, Arthur, depois Paulo Henrique, Lino e Thiago Feltri, Renan Foguinho, Eusébio, depois Matheus Caramelo e Fábio Lima, Júnior Viçosa e Diogo Campos, depois Jorginho. A rubra era treinada por Alfinete, que escalou
André Luiz, Ceará, depois Jonathan, Neto Pierin, Cris e Serrano, Vinícius Paulista, André, Felipe Baiano, depois Charles e Celinho, depois Alexandre, Viola e Danilo Lopes. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, recebe Pitch Estival. Estamos aqui no Pitch Clube Rodeio para conversar um pouco sobre essa figura tão importante na história do Atlético, mas também na história do Goianás, não é isso, Rafael? E o senhor nos falava, seu Pitt, que jogou enquanto ali pré-adolescente, com 12 anos de idade, no que seria hoje a base do Goianás. Primeiro, o que era o Goianás? Goianás era tudo na cidade. Todas as pessoas viviam em função do time de futebol que existia em torno do futebol, tudo se falava era futebol. Goianás tinha os melhores jogadores, tinha na seleção goiana 6 jogadores do time do Goianás. Lá nós tínhamos os melhores jogadores que eram considerados, e nós tínhamos um ponta maravilhoso, nós tínhamos o Tobias, o Pimba, nós tínhamos lá o Tico, o Giuseppe, nós tínhamos todas as seleções que se fazia no estado, tinha no mínimo 4 jogadores que era do time do Esporte Clube Goianás, era uma referência. Nós tínhamos um centroavante que no final ainda do campeonato, quando se disputava aqui, ele era o artilheiro do campeonato goiano, que era o Dino. Saiu do Atlético para o Goianás, era o artilheiro, era um milionário que não dependia de esporte, um homem maravilhoso, muito simpático, muito comunicativo. O Goianás tinha tudo o que você queria, tinha futebol, mulher bonita, tinha um povo, tudo que você pensasse. Lá nós, em Nova Veneza, levava clubes do Rio de Janeiro para fazer partida em Nova Veneza, que antigamente era Goianás. Então, tudo se girava em torno do esporte. E o senhor nos falava aqui que jogou durante uma pré-adolescência e depois foi embora do Goianás. Por que o senhor saiu? Saí para estudar. Tinha que estudar. E para vir de Nova Veneza para Goiânia era um ônibusinho pequenininho. Você gastava um dia inteiro de Nova Veneza para chegar em Goiânia, quando não tinha que vir de cavalo. Então estudei no Ateneu. Também lá no Ateneu eu não era boa gente, você está entendendo? E me tiraram do Ateneu, voltar eu para Nova Veneza e fui jogar futebol. Joguei dos 19 anos até 22, 23 anos como titular no Gol. Depois eu saí, que vim já trabalhando, eu trabalhava noite e dia. Muitas vezes eu saía num caminhão, dirigindo um caminhão, carregando um caminhão de mercadoria, arroz, feijão nas fazendas, chegava, descia de um caminhão, montava no outro caminhão para vir jogar em Goiânia. Você está entendendo? Isso tudo a gente fazia e, como você sabe, a juventude é uma coisa maravilhosa, aquilo não tinha cansaço, não existia nada, era um prazer muito grande. Como o Atlético Clube Goianiense entrou na vida do senhor? O senhor disse que era lá de Nova Veneza, mas veio para Goiânia. Foi aí que o senhor se apaixonou pelo Atlético? Eu vim para Goiânia muito novo, trabalhando, e eu mexia com futebol. Eu, com 24 anos de idade, eu já era um empresário, já tinha a minha máquina de arroz. Naquela época se falava em arroz, em feijão, não se falava nem em milho, porque não se cultivava, se pensava que o milho era só para porco, para tratamento. Então, a gente
veio, comecei, e aqui eu tive o prazer de conhecer grandes desportistas, e me espelhei muito e aprendi muito com um senhor que tinha aqui, que chamava Oswaldo Capel. Era um diretor, um presidente que tinha no Atlético, que vestia como bobo, andava como bobo, conversava como bobo, mas era um gênio, ele era um homem fantástico, maravilhoso. Você via ele articular as coisas, e eu com idade pouca e pouco juízo também, ele me usava para fazer as coisas que ele mandava, tinha que fazer no esporte. Era eu o executor das articulações dele, e foi com ele que eu aprendi muita coisa no futebol. O que o senhor chama de articulações? Tudo tem articulação. Você sabe que você, para poder ter uma conquista, você tem que conhecer a pessoa, você precisa de saber o que você precisa. E você vai falar o que era articulação. Nós perdemos um título em 67, eu já era diretor de futebol aí, já não era mais jogador, você está entendendo? Onde nós dominamos o jogo e tudo, num contra-ataque, sofremos um gol e ficamos como vice-campeão. Você está entendendo? Isso serviu muito para nós. O Capel era uma pessoa inteligentíssima, e ele falava: tem coisas fantásticas que esse Capel me ensinou na vida. Uma das coisas que ele me fez na vida foi parar de brigar. Uma vez eu queria brigar com o Ailê, e ele falou: não faz isso não, rapaz, se nós fizermos, nós perdemos. Se nós temos que ficar mais amigo dele para poder não perder, para nós recuperar o que nós perdemos. Então são articulações. Você vai ver o que é uma articulação. Você articula com o jogador, você articula com a imprensa, para a imprensa dar uma nota que você precisa de fazer. Você tem que trocar um árbitro porque o cara é tendencioso, ou que o jogador acha que você precisa mudar. Tem muitas coisas que você tem que fazer, essas articulações, formar em cada local que você vai fazer, você se proteger. Quando o senhor fala o seguinte, que o senhor era o executor das artimanhas, das articulações do seu Oswaldo Capel. Aliás, Oswaldo Capel, que é o nome que recebe hoje, oficialmente, o Centro de Treinamentos do Atlético, lá no setor Urias Magalhães. O que o senhor já teve que fazer, assim, na prática? O senhor falou na teoria o que é uma articulação, mas na prática, o que o senhor teve que fazer? Tudo que você pensar na vida, nós fizemos. Você falou o Centro de Treinamento do Atlético, eu articulei com o Capel para pegar ela para o Atlético. Ela pertencia ao Santa Helena, o Ideu Amâncio, que até hoje é vivo, e nós convencemos ele para pegar aquela área e fazer as articulações, e você chegar a dominar as artimanhas da vida para você, porque todo lugar tem os positivos e os negativos, tem aquele que quer ajudar e aqueles que querem prejudicar. Então, se você perguntar assim, qual eram as artimanhas? Artimanha de comprar juiz, artimanha de falar jogador, de comprar jogador, de vender jogador, as artimanhas de você montar com a crônica uma posição positiva para fazer. É o que eu já falei, você tem que trocar um árbitro, o que vai trocar o árbitro? Você tem que brigar com o presidente da federação, por que é isso, você tem que tirar, porque esse árbitro, você tem que argumentar o que é e o que não é, para você atingir os seus objetivos. Cada coisa é um detalhe. Eu fui com 26 anos de idade, 27 anos de idade, e eu fui chefe da delegação goiana de seleções juvenis, que nós disputamos lá em Brasília, você está entendendo? E fomos vice-campeões, perdemos para o estado do Rio de Janeiro na época, você está entendendo? Um time maravilhoso, que tinha os melhores jogadores, os homens que até hoje são lembrados no esporte de Goiás. E agora vamos entrar um pouquinho no Campeonato 67, que foi uma partida histórica,
que até muita gente não sabe como que o craque conseguiu ganhar aquela final. O senhor lembra do time, da formação daquele elenco de 67, dos jogadores, quem eram os feras? Mas lembro demais, sofri demais, e tudo que você sofre, você guarda. Então eu lembro demais. Nosso time era ruim demais. Você tá entendendo? Primeiro nós só tínhamos meio armador no time, nós não tínhamos centroavante. Aí eu falava, Capel, mas como que nós vamos fazer, Capel? Não tem. Ele falou assim, não, rapaz, vamos fazer um time aqui que coloca e põe eles para jogar. O ponta direita era meio armador, o meio armador era meio armador, o centroavante era meio armador, o ponta esquerda era meio armador, e nós firmamos um time ali. Ele falou, você firma o time que o time logo pega. E nós fomos firmando esse time e fizemos um time maravilhoso, que chegamos precisando do empate para ser campeão. Você está entendendo? E aquilo foi uma das coisas que eu aprendi muito, que você tem que ter um time e firmar aquele time, para o time entrar, ter entrosamento, ter entendimento entre os jogadores e coisa. E aprendi muito. Mas perdemos numa falta de sorte. Você viu, se você ouviu uma entrevista dessa semana do menino que era goleiro de São Paulo, que hoje é treinador, Rogério Ceni, que ele falou, meu time chutou tantas bolas, meu time dominou tanto o jogo, fez isso e perdeu de 4-2, você está entendendo? Então tem coisas fantásticas do esporte. Mas eu acho que o mais gostoso que eu fiz, que nós perdemos pro craque de Catalão, mas no mesmo ano eu fui lá no Catalão, comprei Claudinho, Toninho, 18, comprei a base do time todinho do craque de Catalão e trouxe pro Atlético. E na sequência aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, eu ainda quero explorar um pouco desta final de 1967. Teve gente que eu até já tive a oportunidade de conversar com o seu Pedro Goulart, que à época era diretor do craque. Ele disse que ele comparou aquele jogo ao Maracanazo. Ele até falou que foi um aciolaço. Foram as palavras do Pedro Goulart. Então daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto. Tá bom, seu Pedro? Tá bom, tem muita história com o Pedro. Hoje com o Piti Estival, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Esporte Clube Goianás de Nova Veneza foi fundado no dia 1º de maio de 1949. A equipe grená militou no futebol goiano na segunda metade da década de 50 e nos anos 60. Um dos grandes nomes do Goianás na história foi o atacante Dimas Diniz, artilheiro do Campeonato Citadino de Goiânia de 1957, com 18 gols. Sem um estádio que reunisse condições para mandar os seus jogos, o Goianás habitualmente usava as praças esportivas de Goiânia para mandar as partidas, o estádio Antônio Scioli e o estádio Pedro Ludovico Teixeira. Com a evolução do futebol profissional no estado, assim como tantos outros times, o Goianás desapareceu no final dos anos 60. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias veio ao Piti Clube Rodeio conversar com Piti Estival, ex-dirigente do Atlético nas épocas de 80 e também nos anos 90. Seu Piti, o senhor agora há pouco nos falava que esteve no estádio Antônio Ascioli e viu o craque ganhar do Atlético naquela final do Campeonato Goiano de 1967. Daí eu te pergunto, como é que foi tudo naquele dia? Foi um dia triste, um dia que nós contávamos
já estava festejando o campeonato e entramos em campo precisando de um empate e perdemos o jogo de 1-0. Aquele dia o Atlético esteve, digamos, com a soberba, achou que já tinha ganhado de véspera? Uma das experiências que eu adquiri na vida é isso, de você já entrar nos lugares pensando que é rei e sair lá derrotado. Este foi um dia em que a gente teve uma decepção muito grande. O autor do gol do craque, ele nunca tinha feito um gol no campeonato e fez justamente contra vocês, contra o time do Atlético, o gol do título. Era o pior jogador em campo e numa felicidade muito grande acertou ali um gol que deu o título ao time do craque e que consagrou os jogadores do craque. Seu Pete, a cerveja já tinha sido comprada para aquele dia, o chopp? Naquela época não tinha tanta coisa, porque o dinheiro não corria como corre hoje. Tudo era regrado, nós tínhamos que preocupar era com pagar os salários. E nós estávamos confiantes de dizer que não tinha preparado nada, nós todos estávamos esperando para comemorar. O senhor nos falava também aqui no programa que é amigo de Pedro Goulart. Como é que os dirigentes do craque naquele dia, e à época o seu Pedro Goulart, depois posteriormente veio a ser até presidente do Goiás Esporte Clube, como é que foi o relacionamento com vocês ali, depois que eles ganharam o título dentro do Ascioli? Como sempre, o vencedor começa a pisar e fazer brincadeiras e fazer palhaçadas com os outros. Pedro, uma pessoa extraordinária, um homem maravilhoso. Quando eles ganharam o título em cima de nós estávamos numa festa e ele comemorava e brincava comigo. E eu falei para ele que eu ia comprar os jogadores do craque. E ele falou, não vendo nada e coisa. E eu consegui ir lá fora do Pedro e comprei os jogadores do craque pro Atlético. E depois fiquei passando papel no focinho dele, no nariz dele, na boca do que fosse na época que eu queria era bater nele, de tanta raiva dele ter ganhado de nós. Mas trouxe para o Atlético os jogadores que fez histórias no Atlético, como Claudinho, Toninho, 18, Toró. Comprei 4 ou 5 jogadores deles. Como que o senhor foi lá e comprou? Como é que o senhor conseguiu tirar os jogadores do craque? Campeões até então? O craque também, como todo time que ganha um campeonato, entra em crise financeira. E ele teve lá a sua crise financeira e eu corri no presidente do Atlético. O Pedro não era o presidente do craque, ele era o diretor de futebol do craque. Fui lá no presidente e comprei os jogadores, sem que o Pedro soubesse, porque o Pedro falou que não vendia de forma nenhuma. E nós compramos e depois eu, com os jogadores já no Atlético, passei o papel no rosto dele. E posteriormente esse time que o senhor montou também com os reforços vindos lá de Catalão, conquistaria o Campeonato Goiano de 70 e também o Torneio da Integração Nacional em 71, né? Não, nós compramos vários jogadores. Além do craque de Catalão, compramos do Anápolis, o Dida, compramos Nelson Parrilla, compramos Dino, compramos também do interior de Minas, Dade Paguete, Laírto, Expedito, Tidinho. Dade Paguete, uma dupla que fez história no Atlético. E aí nós fomos sempre comprando. Nós compramos também do Goiás, Afonso e Macalé, que nós estávamos com os contratos dele dentro da federação. E esses contratos, o 15 de Piracicaba veio e pagou. Nós compramos por um valor, eles pagaram 3 vezes mais o valor que nós tínhamos comprado e eles roubaram os contratos da federação e registraram eles para o 15 de Piracicaba. Calma aí então, essa história é interessante. Quer dizer que Macalé, o grande ídolo da história do Goiás, quando ele se transferiu para o 15 de Piracicaba, na verdade era para o Atlético o destino dele? Os contratos já estavam na federação para fazer as transferências e tirar os contratos que eram do Atlético, que deu uma confusão e um desentendimento muito grande dentro da federação. E naquela época a gente às vezes resolvia as coisas na pancada. E teve esse desentendimento que não teve como voltar porque eles tiraram um contrato e colocaram outro.
E o senhor chegou a negociar com o Macalé? Ele sabe dessa história? Nós compramos do Goiás Afonso e Macalé. Já estava com os contratos dele na federação e quando eles foram para o 15 de Piracicaba. Vem cá, como é que era, seu Pete, contratar jogadores nessa época? Porque hoje é fácil, tem DVD, tem YouTube, tem telefone, tem internet, tem toda a tecnologia à disposição. Como é que vocês contratavam jogadores? Bom, Afonso e Macalé não precisava de falar que eles eram as estrelas do Goiás. Você vai pegar no futebol goiano, você sabe quem eram as estrelas de cada time. Então era muito fácil a gente saber disso. Quando a gente ia para o interior ou para outro estado, a gente tinha que ir olhar, fazer as pesquisas. A gente ia no barbeiro, pesquisava no barbeiro, pesquisava no engraxate, pesquisava nos meninos de rua e você ia fazendo. Nós, quando contratamos Dado e Paguete, nós lá em Varginha, tinha lá um ex-ponta esquerda do Flamengo que chamava Esquerdinha, que não sei se existe até hoje, mas não deve existir, porque já era velho naquela época, e ele é que indicou Dado e Paguete. Nós pegamos o Paguete lá em Varginha e pegamos o Dado em Três Corações, que eles tinham jogado junto e que ele conhecia e indicou a nós. E é verdade que o senhor teve que até constituir a diretoria de um clube para efetivar essas contratações? O time o Atlético de Três Corações estava com o Dade e nós pegamos a transferência. O time já tinha a diretoria vencida e nós tivemos que eleger uma diretoria, levar e pegar toda a documentação. Nesse período demorou muito para regularizar e o pessoal, até a crônica esportiva, não achava que ele vinha, que nós tínhamos trazido para cá. Era uma dupla caipira de Dado e Paguete. E como foi ver esses dois jogadores que foi difícil para que o senhor e sua diretoria pudessem contratar? Como foi vê-los virarem ídolos aqui do futebol goiano? Porque hoje se fala em Dado e Paguete, todo mundo, até quem nunca viu jogar, sabe que foi uma dupla de muito sucesso no Atlético, hein, seu Pete? Foi gratificante, porque você contrata um jogador e que ele faz sucesso, ele faz sucesso também na alma da gente, a gente fica emocionado, a gente vibra com tudo aquilo. E um ainda é vivo, o Paguete ainda é vivo, o Dade morreu há pouco tempo de câncer, e era duas pessoas fantásticas, maravilhosas, são duas pessoas fantásticas, maravilhosas, que deu muita alegria ao futebol goiano. E eu gostaria que o senhor pudesse relembrar rapidamente destas duas conquistas que vieram na sequência, porque o senhor vai lá em Catalão e começa o processo de montagem desse time com os jogadores que saíram do craque, e chega Dade, chega Paguete, vocês ainda tentaram a contratação do Macalé e na sequência o Atlético conquista em 70 o Campeonato Goiano e o Torneio da Integração Nacional em 71. Como é que foi? Foi gratificante, foi bom, foi um trabalho bonito, um trabalho sério, um trabalho de amizade, de respeito de um diretor com o outro, conversamos muito um com os outros. Nós tínhamos uma amizade muito grande entre as diretorias de todos os times. A gente não se fazia nada às escondidas e a gente negociava, fazia. Era completamente diferente de hoje. Hoje são os empresários que negociam, que fazem. Naquela época você tinha que convencer o jogador e depois você convencer a diretoria para poder contratar o jogador. Mas era muito gratificante, era uma família do esporte. Você começava da crônica esportiva e com os dirigentes, todos eram unidos, todos se incorporavam ao bem do esporte. O senhor se lembra do dia que o Atlético ganhou da Ponte Preta na final do Torneio da Integração Nacional? Lembro de tudo. Como é que foi? Foi muito gratificante. Nós tínhamos um time fantástico que não deixou nenhuma dúvida quanto ao título. Entramos em campo confiante, jogamos, como nós vimos o Atlético nesse campeonato do ano passado, aí, ser vencedor da Série B, sem discussão. Nosso time era muito bom e hoje nós temos, o ano passado nós tínhamos um time que era tão bom
que a gente não sentia falta de nenhum jogador, né? Na sequência aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos falar de personalidades que o senhor conviveu. Baltazar de Castro, Gilberto Alves, daqui a pouquinho, tá bom, seu Pete? Ok. Hoje com o Pete, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Foi dirigente do Atlético nas décadas de 60, 70, 80, hoje é presidente de honra do Dragão e com muitas histórias para contar. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos direto aqui do Pit Clube Rodeio para falar com o seu Pit Estival, ex-presidente do Atlético, presidente de honra do Atlético, que tem muita história para nos contar. A gente estava falando da montagem daquele time de 70, das peripécias do diretor de futebol que ele tem que ter para poder contratar. Na década de 80 o Atlético ganhou 2 títulos, né? 85 e 88. O senhor se lembra bastante daqueles títulos? Ainda estava muito frequente no Atlético? Na época de 70 nós ganhamos tudo. Ganhamos torneio de integração, ganhava todos os torneios que nós fazíamos e fizemos um time que era um time gostoso de você ver jogar. Nós tínhamos 2, 3 times que você tirava um jogador e colocava outro, era a mesma coisa. Nós tirávamos um tanto de jogador e vendia eles, você tá entendendo, e colocava outros e o time era o mesmo. Você tá entendendo? Fizemos times maravilhosos, coisas fantástica, feliz de fazer. E o mais interessante, que quando você está na mídia ganhando no esporte, você está entendendo? Você está ganhando em todos os lugares, você está ganhando na vida social, você está ganhando na vida emocional. Namorei demais da conta em função do Atlético, você está entendendo? E tive momentos fantásticos de vida em função do Atlético. Eu vou, a partir de agora, fazer questionamentos pontuais para o senhor, para a gente ir montando a sua história e a sua trajetória ao longo do Atlético Clube Goianiense. Agora há pouco, aqui na entrevista, o senhor disse que, juntamente com Oswaldo Capel, vocês articularam para conseguir ali a área onde hoje é o CT do Atlético. Como é que era essa história? O Santa Helena era dono lá e como é que vocês conquistaram aquela área para que o Atlético hoje tivesse a sua sede administrativa, seu Pete? Não, nós articulamos muita coisa, não compramos só a sede do Santa Helena, não. Compramos o time do Campinas, a sede do Campinas que tinha ali na Avenida 24 de Outubro, um clube que tinha, nós compramos para o Atlético. E quem pagou aquilo foi eu, o Oswaldo Capel, o menino lá da Cruz, o Paulo, você está entendendo? E nós ficamos como avalista e depois o Atlético, nós saímos, o Atlético não tinha condições de pagar, nós pagamos. Isso tudo são articulações, porque também o Ildeu Amâncio foi uma pessoa maravilhosa, você está entendendo, que era o dono, era o mentor do Santa Helena. Então nós fomos com ele, convencendo ele para ele doar a área do Atlético, você está entendendo, para nós poder aumentar o Atlético, fazer. O Atlético teve umas diretorias infelizes que faziam o contrário. Você está entendendo? Vendia o jogador e não comprava, vendeu a sede do Campinas, não comprou outra, você está entendendo? Até entrar uma pessoa maravilhosa que viu as coisas diferentes e começou a reativar o Atlético. Você viu o que fez lá do Urias, um centro de treinamento, uma coisa maravilhosa, que o Valdivino
você está entendendo? Articulou e veio, porque os outros que entraram antes do Valdivino queriam era vender os estádios, vender as coisas, fazer isso falando que era aquilo e aquilo. E eu fui até uma reunião com uma diretoria que existia na época e cheguei lá nessa reunião, quando eu falei com o presidente, ele falou: não, rapaz, eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu não vim aqui para perder dinheiro, nem para ficar administrando, não. Eu virei as costas e saí, porque não adiantava falar o que para ele. Você está entendendo? Então nós hoje, o Atlético de hoje, esse Atlético campeão, esse Atlético maravilhoso que está no coração meu, desde o meu início, você está entendendo? Nós devemos muito ao Valdivino, ao presidente que aí está, o Maurício Sampaio, o Jovair Arantes. Esses homens são fantásticos, esses homens articulam em todos os setores. Nós temos aí um vice-presidente de futebol, esse Adson é um gênio. Você conversa com ele, você vê ele, que ele tem amor ao clube, ele sabe o que está acontecendo, ele tem que estar concentrado como eles estão hoje no Atlético para ter sucesso. Seu Pitt, nessa década ali de 70, se falava que o Atlético era forte demais nos bastidores, que tinha Gilberto Alves, que tinha Baltazar de Castro. O Atlético, nesse período, foi ali o rei dos bastidores. Realmente o Atlético se beneficiava desta, digamos, política que lhe era favorável? Nossa, o Atlético aproveitou. Esses homens que você falou aí era e é como eu, apaixonados pelo Atlético. Você está entendendo? E todos trabalhavam para o Atlético, mas trabalhavam para o futebol goiano, porque todos eles eram empresários bem-sucedidos, não dependia e não vivia do esporte. Eles só dedicavam ao esporte, eram pessoas fantásticas, funcionava nos bastidores, funcionava, e tudo que você for mexer na vida, se você não mexer nos bastidores, e se você não concentrar a mente para você conseguir os detalhes para ter o sucesso, você jamais vai alcançar o sucesso. Tudo está na mente do ser humano. Você vai ali, faz o planejamento e vai, não deu certo ali, você tem que mudar e muda daqui e muda para ali. Nós, uma época, colocamos lá na Federação Goiana o Oswaldo Capel, de vice-presidente do Gilberto. Quando você falava os títulos do que o Gilberto deu ao Atlético, aquele de 65, as coisas que o estádio que o Gilberto fez para o Atlético, você vai ver o que o Baltazar fez para o Atlético, você está entendendo? Você vai ver coisas. Mas aí chegar no Oswaldo Capel, que era vice-presidente e tinha assumido a federação, era o presidente da federação, falou: Oswaldo, mas você é atleticano? Falou: sou mesmo. Falou: mas você vai proteger? Falou: e você acha que eu vou deixar de proteger meu time para proteger você? Mas é lógico, se eu estou ali, eu vou deixar o sujeito prejudicar. Eu falo muito isso na vida. Você luta na vida quando está sozinho, aquela luta para casar e você não tem o dinheiro para casar, como você vai tratar da mulher mas você está na farra. A hora que você arranja uma mulher, aí você já vem o problema do filho, como é que você vai tratar do filho, você vira escravo da mulher, do filho e vai trabalhando, e se você não concentrar também, todo mundo passa fome. Então tem cada coisa no seu lugar. Seu Pitt, já estamos nos encaminhando aqui para a reta final do programa, mas eu preciso fazer alguns questionamentos para que o senhor que viveu a história possa nos apresentar e apresentar também para os nossos ouvintes alguns personagens ao longo da história do futebol goiano, mais especificamente do Atlético Clube Goianiense. Vem cá, o senhor viveu de perto. Quem foi Antônio Ascioli? Antônio Ascioli foi um homem sensacional, maravilhoso, um atleticano doente, que dava tudo para o Atlético. Doente na cama, eu contei para você que ele assinou um cheque de 5 milhões para o Atlético. Para comprar o Zé Geraldo? Para pagar o Zé Geraldo, que eu comprado nós já tinha, era vencido, rapaz, nós tinha que pagar ele. Então era um cara, era uma pessoa, mas o esporte daquela época era uma coisa diferente do que se vê hoje.
Você via no Goiânia, tinha o Sérgio Dias Guimarães, tinha lá uma equipe que tem ainda alguém que está até hoje no Goiânia e que você fazia um time fantástico. Você ia pro Vila Nova, tinha João Carneiro, tinha Oswaldo de Souza, tinha uns homens de peso, você está entendendo? Que nós reuníamos, conversava, tinha dificuldade, mas a gente fazia, a gente organizava para se fazer um debate, fazer uma briga de televisão, que você falava assim, vai matar todo mundo. Você descia nas escadas da televisão, tinha gente querendo bater na gente, falando, você descia de coisa devagarinho e tal. Então, você ia pensar no Goiás, sempre foi o Ailê. O Ailê em 66, o Goiás estava acabando, nós tivemos que ajudar o Ailê, você está entendendo? Para poder... Ajudar, ué. Tinha que unir, ué. Não podia, porque nós precisamos um do outro. O Goiás, o Atlético sem o Goiás não é nada, o Atlético sem o Vila não é nada, o Atlético sem o Goiânia não é nada, e você viu que todos eles aí, unidos, um ajuda o outro. Eu paguei muitas vezes o salário do Guilherme, você tá entendendo? Pro Vila Nova, porque o Guilherme ia lá pro Atlético, não tinha salário, não recebia, não coisa, e eu pagava para ele lá. Peguei com o Vila Nova, o Guilherme emprestado para nós fazer a inauguração do Mineirão, lá em Belo Horizonte. O Vila emprestou, nós fomos lá com o Guilherme, era o centroavante, bichado, de um joelho tudo meio trambicado, e tinha, mas era um cracaço, aquilo era um cracaço fantástico aquele. Quem viu aquele Guilherme jogar, e se ele viesse numa época de hoje, ele era um homem maravilhoso. Então, no esporte, em cada time tinha os seus dirigentes da época, importantes, inteligentes, se unia para discutir o futebol, unia para fazer. E você levava uma vantagem grande. Você fala assim, você não, nós perdemos muito. Porque o Goiás? Porque o Guailê era mais estruturado, aí não tinha outra coisa. Você vai falar o quê? Você fala nada, ou foi Deus que pôs ele lá, só podia ser. Ainda nessa linha de personagens, quem foi Gilberto Alves? O que ele fez e qual a importância dele para o Atlético e para o futebol goiano? Foi um dos homens que me formou no esporte. Foi um dos homens que me orientou, que me falava os bastidores do esporte. O Gilberto fez uma administração no Atlético fantástica. Ele refez o estádio Antônio Ascioli, montou um time maravilhoso. Ele trouxe um Vasco e Flamengo para jogar em Goiânia. Você pegava Gilberto Alves e via a administração no Atlético que ele fez. É uma administração que só o Valdivino, em termos da parte imobiliária do Atlético, só o Valdivino que acompanhou. Um homem maravilhoso. Mais uma personalidade que eu quero que o senhor diga quem foi, né? Baltazar de Castro e a importância dele. Baltazar, eu não posso falar muito dele, não, era meu cunhado, você tá entendendo? Era presidente da federação, nos ajudou demais, ele me orientava demais, me criticava demais e tinha um certo poder sobre mim, você tá entendendo? Que me fez vitorioso em todos os lugares que eu passei. Nós trabalhamos juntos no futebol e trabalhamos juntos também como empresários. É um senhor maravilhoso que fez muito pelo esporte goiano. Odilon Soares. Odilon, empresário, não precisa se discutir, um homem de sucesso em todos os lugares que ele passou. O Zen é um empresário de sucesso em todos os lugares que passou, você está entendendo? E muita gente que a gente não consegue, e eu já tenho dificuldades de lembrar o nome das pessoas. Eu consigo gravar um projeto de 1000 páginas no centavo dele, não gravo nome e fisionomia de ninguém. Se eu te encontrar na rua, você não falar quem que é, eu não sei quem é você, não. Pra gente fechar, eu quero saber de Pete Estival, como o senhor se enxerga na história do Atlético. E para arrematar, eu disse que aqui eu ia perguntar de tudo. O povo falava que o senhor comprava jogador. O senhor comprava mesmo? Comprava tudo. Mas assim, não é comprar ir lá e tirar, não. Era assim, era
no bastidor? Também. Como é que era isso? Tudo tem suas coisas. Não pode se falar o que era isso, porque tem muita coisa que você não pode. Mas eu sou um homem vitorioso em todos os lugares que Deus me colocou. Sou um homem vitorioso na vida empresarial, na vida juvenil, na vida de empresário. Tudo eu alcancei muito cedo na vida. E eu vejo hoje que a vida, a gente tem que ter vontade de falar do passado, reunir com os amigos e contar histórias do passado. São coisas maravilhosas que a gente fez ao longo da vida. Namorei demais, casei com Miss Brasil, você está entendendo? E tive os filhos que eu gostaria de ter, tenho os amigos que eu gosto de ter. A minha vida não tem nada de ruim, e se passou alguma coisa ruim na vida, ela me deu uma experiência muito forte para me vencer as outras batalhas. Muito obrigado por ter compartilhado as suas histórias com a gente, e o futebol goiano que agradece, né, João? Abriu as portas aqui do clube pra gente, mostrou toda a estrutura, fez um tour no Pit Clube, tá de parabéns. Falei o que é a minha vida, mostrei que aqui no clube você vê os varandões das fazendas do mundo inteiro. Você vai ver aqui, você viu a pedra sabão da escultura, a pedra de ferro que faz a biga de acender o fogo. Você mostrei as pedras de mármores, de granito, você mostrei as aves do Brasil, porque o povo da cidade não tem oportunidade de conhecer isso. Uma criança que não vai ao mato não tem como conhecer uma garça, um pescador, conhecer uma ema, uma seriema, e aqui você tem a oportunidade de ver tudo. E aqui você vê uma criancinha de 1 ano montada num cavalo, fantástico, maravilhoso, cavalo que vale 50 milhões, aí coisas que você fala assim, mas como que fica isso aqui? Todo mundo tem sua paixão. O cara milionário que já passou lá pelo campo, ele quer ter um animal para poder mostrar para o filho, para os amigos, e essa é a vida. Você está entendendo? De todos nós, é construir e ser feliz. Não vale nada você ter o mundo aos seus pés e ser infeliz. Com Pit Estival, hoje o futebol de Goiás, mais do que contar histórias de futebol, mostrou também histórias de vida. Vinícius, Geliezer, João. Para finalizar mais essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, fique com o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. O volante Marino completa 31 anos neste dia 18 de fevereiro. O jogador chegou do Icasa para o Atlético no meio da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2011 e não demorou para se firmar como uma das principais peças naquela temporada e nas seguintes. Um dos gols inesquecíveis foi marcado no dia 25 de julho contra o São Paulo no Serra Dourada. O Dragão venceu por 4-3. Marino abriu a contagem. A emoção do gol é de Ronair Mendes. 730, a Rádio Show do Brasil! O garotão que chacoalha a galera, Ronair Mendes. Patrick teve a melhor chance do jogo, ele saiu na cara do gol, recebeu do Ricardo Bueno, chutou mal, chutou pra fora. O William José também teve boa chance, furou na marca penal, olha a falta para o Atlético, Marcos ergueu, na boca do gol, a cabeçada, chacoalhou! Marino, gol! Gol do Dragão!
felicidade do meu povo rubro-negro Marino, de cabeça quando o meu relógio marcava 16 minutos do primeiro tempo. Levantamento do Marcos da canhota. Marino subiu mais que todo mundo. O goleiro dele se espalmou, ela bateu na trave e morreu lá dentro. Marino, ele aparece como elemento surpresa para fazer a diferença. Se o ataque não faz, o volante vai lá e faz. Ele marca, ele começa a aumentar a chama do jogo. É o Dragão, fogo e paixão. Marino, camisa 5. Demais o gol que ele faz, é uma loucura essa figura. Marino não falha. Marino chacoalha o coração da dona Sheila Fernandes Siqueira. Marino chacoalha o coração do André Martins Correia, o André Caquinho em Novo Planalto. Agora Dragão, Atlético 1, Marino, São Paulo 0. E a galera rubro-negra vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Chacoalhar, e eu quero ver. Você acompanhou a edição 140 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Mande sua mensagem para 62996669146 e sugira o seu craque, o seu ídolo do passado como destaque aqui na nossa programação. Além disso, você pode adquirir o Almanaque do Futebol Goiano. Vá à banca mais próxima de sua casa. Um grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.